vocês serão perdoados. Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida de que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhe contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é de fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não reparar a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Verso 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Produz cada árvore, é conhecida pelo fruto que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Fala comigo: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém, irmãos? Nesse Lucas, no capítulo 6, Jesus estava andando com os discípulos, ensinando eles a respeito de coisas práticas da vida. Então ele conta parábolas, ele fala sobre amar os inimigos, acontece a pesca maravilhosa, ele instrui sobre o jejum, sobre o sábado. Então ele faz várias instruções de forma prática sobre o que era esse evangelho. E quando ele chega aqui para falar a respeito disso, no verso 37, e começa falando a respeito de não julgar, né? Do não julgar. Quem mais acompanhava de perto essa caravana de Jesus nesse momento aqui, eram quem? Os fariseus. Os judeus se dividiam em 3 classes principais. Quais que eram? Os fariseus, os saduceus e os publicanos. Esses 3 grupos eram grupos maiores por ali. Nesse contexto, o grupo que mais estava ali de perto com Jesus e a sua caravana eram os fariseus. E quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei, eram os teólogos, eram os que conheciam muito bem a palavra. Eles manejavam muito bem aquilo que era até o momento o Antigo Testamento. Então, sobre a lei, eles eram bons conhecedores. Mas eles andavam ali perto de Jesus nesse contexto, não para aprovar ou para testificar ou para animar o ministério de Jesus e nem para receber. Eles não chegavam perto de Jesus com um coração humilde, como quem queria: nossa, deixa eu observar, eles estão falando que ele é um mestre, será que é mesmo? Vamos sentar lá nos pés dele, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Não, no coração deles, várias vezes Jesus exorta eles no decorrer da história de Jesus sobre a face da terra, porque o coração deles buscava incriminar Jesus. Então, em várias ocasiões, acontece essa mesma situação. Eles procurando uma pequena falha na lei, uma pequena falha no discurso para incriminar Jesus. E aí, no verso 37, quando fala a respeito disso: olha, não julgue para que vocês não sejam julgados, nem condene para que vocês não sejam condenados, né? E perdoem para que vocês sejam perdoados. Quando fala a respeito disso, está falando a respeito de uma miopia espiritual, de uma falta de clareza que essas pessoas estavam tendo. Por quê? Porque quando a pessoa julga o outro, ela está sendo implacável. Então eu me coloco num lugar de ser superior. Por exemplo, se eu acredito que eu sou uma mãe excelente, e aí eu condeno, por exemplo, eu fui uma mãe que amamentei.
em mim. E às vezes tem uma mãezinha lá que tudo que ela conseguiu dar foi uma mamadeira. Então, se no alto de um lugar de soberba eu falo assim, nossa, mas eu sou uma excelente mãe, eu esforcei, consegui amamentar no meu próprio leite, e diminuo a outra, sabe? Tá vendo que são coisas simples? Ah, não, mas desse jeito aí não é tão bom. Às vezes, tudo que aquela pessoa conseguiu dar era aquilo. Então, sempre que a gente parte do princípio do julgamento, não existe nenhum julgamento nessa terra do qual você não esteja com esse espírito implacável. Por quê? Porque já parte do princípio que você está num lugar melhor, no lugar mais alto, no lugar mais excelente, mais espiritual, mais teológico, mais consagrado do que o outro. Então, sempre que há um julgamento, de um lado é a pessoa certa, cheia da razão e com o coração implacável. Então, todas as vezes que você vê alguém julgando, esse é o espírito implacável. Isso é diferente, irmãos, do que ter discernimento. A Bíblia fala que a gente precisa ter discernimento sobre todas as coisas, não é assim que diz? Diz lá assim, olha, o homem natural, ele discerne bem as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, ou seja, quer sejam naturais, quer sejam espirituais. Então, discernir as coisas é diferente. Você pode discernir as coisas. O que você não deve é sentar nesse lugar de julgamento. E não sou eu que estou dizendo. É o Senhor que está falando aqui através da palavra dele. Não julgueis. É uma ordem, está no imperativo. Não é um pedido. Amigos, eu te rogo-vos, pois, irmãos, não julgueis. Não é assim. Na minha Bíblia está escrito como? Não julgueis. Então está no imperativo. É uma ordem, é uma ordenança. E outra questão, quando fala assim, ó, com a medida que vocês medirem, no verso 38, é com essa medida que você vai ser medido. Meu avô era doceiro, e quando a gente ia para as férias lá no Herigueri, antes, né, mãe? Antigamente, meu avô estava em Caldas Novas nessa época. Mas eu me lembro, assim, essa figura é uma figura muito clara. Aquele cheiro de doce de leite pingo com amendoim, doce de banana marmelo, só delícias. E eu achava o máximo ajudar em qualquer coisa que eu pudesse. Então, eu chegava lá, meu avô estava pesando os doces para embalar nos pacotinhos e vender. Então, tinha aquela balança antiga, muito arquétipa, né? Assim, aquela balança de pêndulos, sabe? Aquela antiguinha que fazia até um barulhinho. Não tinha aquelas balanças de alta precisão que tem hoje, digitais, não. Era aquela balança de ferro. E aí tinha um peso ali fixo, com a quantidade que deveria ter do outro lado para ser a medida de cada pacotinho. E meu avô falava assim, não, tá errado, eu sou muito certo com as minhas coisas. E ele ia lá e ajeitava, trocava um doce pelo outro até dar o tanto certo. Então, sobre uma medida, olha só, quando existe um peso do outro lado, eu lembro que ele punha um pezinho lá, tipo de 1 quilo, não sei quanto, mas tinha um pezinho lá de ferro fixo, assim, que ele colocava. E do outro lado, aquilo ali era o padrão do que se esperava de peso para o outro lado, né? Para que pudesse o quê? Medir, mensurar. Então, olha o que a Bíblia está falando. Existe algo já a priori no seu coração para julgar o outro. Tá vendo como é que é? Já existe um peso no seu coração, já existe uma medida no nosso coração humano que precisa da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Então a gente tem que abrir mão desse peso, para que a gente não julgue o outro, porque eu vou julgar o outro com uma medida que eu vou ser medida igualzinho. Pensa. Então, se eu não agir de misericórdia com o outro, se eu não procurar olhar para a minha própria vida e ter esse dedo pesado contra o outro, isso pode trazer contra mim algo muito ruim. E nós vamos meditar sobre isso que vem. Então, esse peso sobre o julgar, essa medida, ela tem tamanho, ela tem altura, ela tem profundidade, ela tem extensão, ela tem um peso, uma medida, que a gente precisa o quê? Abrir mão disso, porque nós não devemos
julgar. Julgar é extremamente pesado. Então, no verso 39 e 40, quando fala a respeito, que Jesus fala essa parábola, se um cego poderia guiar outro cego, Jesus está falando a respeito de liderança espiritual. Olha o que Jesus está falando, escuta. Tem jeito de uma pessoa cega guiar outro cego? Em algumas versões fala assim, acaso não vão ambos cair no mesmo poço? Ou seja, vão cair no mesmo problema, na mesma dificuldade, porque os dois estão cegos. Né? Os dois estão cegos, às vezes, para esse mesmo aspecto. Tem jeito de um cego guiar outro cego? Não tem. E aqui é uma advertência. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está cheia de julgamentos, ela está cega. Olha que interessante, porque Jesus está falando de julgamento, e aí ele fala de cegueira. Antigamente não havia essa divisão de capítulos e versículos, não, era uma carta corrida, era um texto corrido. Então isso aqui não mudou de assunto quando ele fala de um cego guiar outro cego. É um texto corrido. E aí ele fala assim, por acaso tem jeito de um cego guiar outro cego? Por quê? Porque quando a gente se torna um julgador, nós estamos cegos. Cego na nossa opinião, cego na nossa arrogância, cego com coração implacável, cego sem misericórdia. Então há uma cegueira. E aí fala então a respeito disso, que a gente não pode andar atrás de pessoas que estão cegas no seu próprio julgamento. Aí a gente precisa ter julgamento contra o que julga? Não, irmãos, a gente precisa ter discernimento. Discernimento é de Deus, amém? Ter discernimento. Só não se tornar outro julgador. Se nós julgássemos as nossas próprias traves, a gente não precisaria ser julgado por ninguém. Quando ele fala que, olha, você vê o cisco no olho do seu irmão e não tira a trave do seu, né? Então, é como eu ver algo muito pequeno que me incomoda no olho da minha irmã. Nossa, tem um negócio muito pequeno. Esses dias, um amigo nosso falou que um carrapato, miquim, famoso miquim aqui em Minas Gerais, um carrapato muito pequeno entrou dentro do olho de uma conhecida nossa, uma amiga nossa. E o rapaz contando, até o Gustavo, da Gabriela, contando, nossa, gente, um carrapato no olho da menina. Eu falei assim, tirou com cotonete? Ele até ficou rindo, porque é uma das formas mais fáceis, né, de você tirar uma coisa no olho da outra pessoa assim pequenininha, é um cotonete. Um carrapato, irmãos, grudou no globinho branco. Então, às vezes a gente incomoda de ver uma coisinha no olho do irmão, mas a gente precisa primeiro ser autocrítico. Porque se eu for autocrítico, se eu me colocar nesse lugar, olha, que você não é melhor que ninguém, então, eu agora, imbuído de amor, eu posso falar assim, meu irmão, tem um cisco aqui no seu olho, eu tô vendo, tá te incomodando? Sabe por quê? Eu já tive uma trave enorme aqui no meu olho, foi difícil de tirar. Então vamos junto, eu posso te ajudar. De que jeito que eu posso te ajudar? Entende que o espírito é outro? Não é assim, nossa, tem um cisco no seu olho. Não, o espírito é outro. É instruído por Deus. Senhor, me dá uma estratégia, eu preciso ajudar aquele irmão. E às vezes Deus vai falar assim, não, então peraí, deixa eu te explicar, você quer ajudar ele? Então deixa eu te explicar, vamos tirar o seu aqui primeiro. Ô Senhor, nem vi mesmo. E aí, a partir disso, agora eu tenho outro coração para ajudar quem quer que seja, debaixo de discernimento e de misericórdia. E aí, continuando, ele fala do verso 43 ao 45 a respeito de fruto. Irmãos, o que tem a ver? Parece outro assunto, mas não é não, é o mesmo assunto. E Jesus fala assim, olha, não tem árvore boa que dê mau fruto, não. A gente conhece a árvore pelo fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto. Meu irmão, não tem jeito. Seu amigo pode ser legal, seu amigo pode ser gente fina pra caramba, pode ser goiano, uma benção. Mas se o fruto dele é amargo, é amargura, deixa eu te falar uma coisa. Que árvore que é essa? Será que ele está ligado na videira que é Cristo? Que fala lá no João 15? A gente precisa repensar a nossa vida. Será que a gente tem o DNA do nosso Pai que está nos céus? A gente precisa saber se a gente tem o mesmo DNA do nosso Pai. Por quê? Porque tem como uma goiaba
do nada brotar dela um jiló. Não, irmãos, é contra a natureza. Deus não permitiu. Porque lá no Gênesis ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Cada árvore produza fruto segundo a sua espécie. Não tem jeito de mudar. Deus mandou, a água parou. Foi assim que ele criou. Então não tem como eu achar que eu sou um morango maravilhoso, doce na vida das pessoas, se na verdade o que eu produzo é amargura, é giló. Não tem como. Eu preciso sondar meu coração e pedir uma transformação, uma remissão do Espírito Santo, para que eu não ande de maneira contrária. Então, olha só que dualidade. De um lado, a árvore que produz bom fruto, e de outro lado, a árvore que produz frutos maus. A pessoa retira do seu coração o que é bom ou o que é ruim. Por isso que fala que a boca fala do que está cheio, o coração. É lá. Então, se o meu coração está cheio de amargura, está cheio de rancor, está cheio de feridas, cheio de dores, tudo isso, irmãos, é isso que eu vou frutificar. Entendeu? Não tem como eu dar outro fruto. Mas se o meu coração é um coração perdoador, se o meu coração está lá remido nos pés do Senhor, se o meu coração tem buscado as coisas do alto, se Deus tem transformado a minha vida dia após dia, então eu vou frutificar segundo isso, segundo essa revelação, segundo esse lugar. Não é para minha glória, porque lá em Tiago diz o quê? Toda dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Então não é para minha glória, porque se existe qualquer coisa de bom em mim e você, veio de Deus. Porque nós mesmos éramos tidos como o quê? Como o apóstolo Paulo fala, olha, eu era um papel higiênico usado, trapo de imundície, né? Era o paninho que se usava na época, era chamado de trapo de imundície. Era isso que nós éramos sem o Senhor. Todos nós, todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor. E aí, nós precisamos, então, aumentar a seriedade, a autocrítica que eu olho para mim mesmo e diminuir isso em relação ao meu irmão. Então, se eu tenho que criticar alguém, que seja eu. Nossa, meu Deus, isso aqui na minha vida não cabe mais. Misericórdia, Senhor, olha eu aqui fazendo isso de novo. Deus do céu, tem misericórdia, não é possível. Estou tomando repetência nessa matéria aqui, me ajuda. Socorro, Deus, né? Mas com a vida do meu irmão, Deus tem misericórdia, ajuda meu irmão a vencer isso. Nossa, meu irmão, deixa eu te ajudar nisso aqui, vou orar com você, vamos clamar junto. Então, com o outro eu preciso agir com misericórdia. Se eu tiver que julgar alguma coisa que seja, a mim mesmo. Amém? Porque nós estamos ligados ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 21, conta uma história. Eu te confesso que quando eu ouvi essa história, eu ficava assim, gente, estou muito indignado que isso aqui não é possível que foi desse jeito mesmo. Vou ler lá a partir, Mateus 21, a partir do verso 18. Olha, cedo pela manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse, em verdade, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito, a figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte, levanta-te e joga-te no mar, assim será feito. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Irmãos, eu ficava muito chocada, porque parece que Jesus foi muito assim, direto, né? Ele teve fome, colocou a mão entre as folhas da figueira e não achou fruto. E ele deu uma ordem que de você não nasça mais fruto. E aquela figueira naquela mesmo instante secou na frente dos discípulos. Olha que impressionante. Mas eu ficava muito chocada, vou te explicar por quê.
Esse contexto aqui, você sabe que época que era? A época da Páscoa. Que época que era? Estava próxima à Páscoa. Era por volta do mês de março. Você sabe quando é que a figueira dá fruto? Por volta do mês de junho. Então, quando Jesus põe a mão nela e só tem folha e não tem fruto, ele manda ela secar. Por quê? Olha, as figueiras não davam primeiro as folhas para depois dar os frutos. Primeiro ela dava o fruto e depois vinham as folhas. Ou, em alguns casos, vinha folhas e frutos juntos, mas nunca só as folhas. Então, quando Jesus colocou a mão e não encontrou o fruto, então ele mandou que aquela figueira secasse. Fala assim para o seu irmão, a figueira, nesse contexto, era uma propaganda enganosa. Nossa, irmãos, misericórdia. Era uma propaganda enganosa. Porque Jesus olhou para a figueira cheia de folha e ela deveria ter frutos. Irmãos, quantas vezes a Bíblia me compara e te compara a uma árvore? E você sabe o que significam as folhas? Alguém sabe? Ezequiel fala o quê? E as suas folhas, está falando da figura de uma árvore, e as suas folhas são para remédio e cura das nações. Então está falando a respeito dos dons, do carisma, está falando a respeito disso que as pessoas veem. Então se a gente tem todas as folhas, mas não tem fruto, o que importa para o Senhor são os nossos frutos. Por quê? Porque os dons Deus dá deliberadamente a quem Ele quer. Não é assim lá no Efésios capítulo 4? Fala que Jesus foi lá nas profundezas do inferno, subiu aos céus, derramou dons sobre todos os homens. E ordenou uns para pastores, uns para apóstolos, uns para profetas, segundo a sua vontade. Então, os dons Deus é que dá. Se a gente enterra, se a gente multiplica, aí é outra questão, mas Deus é que dá os dons. Então, folha, todo mundo pode ter. Agora eu vou te falar uma coisa. O fruto seria bonito naquela figueira, se ela tivesse folha e fruto, porque seria um fruto temporão. Frutificou até antes da hora, de tanta vontade de frutificar. Imagina que chique, o mês dela era junho, pá, frutificou em março. Seria bonito, seria louvável, seria massa. Mas não, aquela figueira era cheia de barulho e pouco conteúdo. Era cheia de folhas e pouco fruto. Deixa eu te falar uma coisa, fruto tem nome, não tem? Como é que é o nome daquela fruta assim grande que a gente chupa depois do almoço lá em casa, né, mãe? Verde por fora, vermelha por dentro. É a música da Luna. É a melancia. Tem nome? Tem. Fruto tem nome. A gente precisa saber na nossa vida que fruto tem nome. Então não é assim, mas eu dou muito fruto. Irmão, qual que é o nome? Cadê o nome do seu fruto? Fruto tem nome. Não, Deus, é isso, é aquilo. Então a gente tem que olhar para a nossa vida e criticar a nós mesmos. Por quê? Porque aí tem outra coisa engraçada que acontece com essa figueira quando ela seca. Lá em Oséias, no capítulo 9, verso 10, e em Joel, capítulo 1, verso 7. Não precisa ler não, só vou te dar um contexto. Por 2 vezes no Antigo Testamento, nesse contexto, Jesus exorta Israel, falando para Israel que eles estavam igual uma figueira sem frutos. E aí, ele fala a respeito disso, a respeito de uma aparência vazia de conteúdo. Você viu Jesus exortando os fariseus? No Novo Testamento, ele fala assim, vocês parecem um sepulcro caiado, ou seja, pintado de cal. Por fora está bonito, mas por dentro é fedido, não tem nada, é vazio. Então, nós precisamos o quê? Preocupar, porque Israel era um povo que estava muito preocupado com a aparência, mas eles não estavam preocupados com a essência, com o conteúdo. E é exatamente esses 2 textos é os que têm ligação com esse Mateus, quando fala a respeito disso. Essa figueira cheia de folhas, mas ela não tinha fruto. Irmãos, Deus quer que você tenha fruto.
Amém? Ainda que você não tiver uma pobre de uma folha, mas que você tenha fruto. Igual um pé de jabuticaba, lotado de fruta, até nos galhos, fruto para cima, fruto para baixo. Você não tem onde encostar, porque de todo lado que você encosta tem fruto. Que a gente seja assim para o Senhor. Que quando Jesus colocar a mão assim no nosso peito, ó, Ele encontre frutos. Ainda que sejam frutos que a gente regou chorando, frutos que foram bons, frutos que foram difíceis, frutos que nos custaram, mas que a gente tenha frutos, que a gente não seja um povo de folhas, mas que a gente seja um povo consistente, um povo que tem fruto para o Senhor, que alegra o coração de Jesus. Você imagina, Jesus estava com fome, e a expectativa dele foi, como fala? Frustrada. Exatamente. Por quê? Porque ele esperava ali um fruto. E tudo que ele encontrou foi folha. Então, que a gente possa refletir sobre os nossos próprios corações, né? O que a gente tem por dentro, o que a gente tem pensado. Muitas pessoas, muitos de nós, do nosso tempo, só se parecem com servos de Jesus. Mas, na verdade, às vezes a gente não é. A gente não é. Mas aí não somos nós que precisamos criticar o nosso irmão se ele é servo, se ele não é. Quem que precisa fazer essa crítica? Eu mesma. Eu mesmo que preciso criticar. Criticar as minhas ações, criticar os meus olhos, criticar o meu coração, né? E não criticar o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Viver de aparência gera sequidão. Viver de aparência gera sequidão. E aí não é nenhuma pessoa nem outra. Jesus é que manda secar. Deus me livre. Fala aí pro seu irmão, Deus me livre. E te livra também, né? Que o Senhor nos livre disso daí, de sermos tão secos. Por quê? Porque a gente passa tempo e não produz fruto. A Bíblia fala lá no Salmo 1 o quê? Que aquela árvore plantada junto aos ribeiros d'água, ela vai dar frutos na estação apropriada. Amém? Esses somos nós. E quando a gente dá fruto, a gente alegra o coração do Senhor. A gente alegra o coração de Jesus. E ao mesmo tempo, a nossa alegria ela é completa. Jesus fala que a nossa alegria é completa quando a gente der frutos. Então, irmãos, duas coisas. Em primeiro lugar, vamos abrir mão de todo julgamento essa noite. É uma noite de cura. É a noite de Deus, assim, tirar esses pesos do seu coração. Para que você não julgue mais ninguém nessa vida, em nome de Jesus. Né? Que a gente não tenha esse dedo pesado, essa mão pesada para apontar. Que a gente abra mão de todo julgamento. E aí, consequência disso, você vai estar mais leve. Você fazer o quê? Frutificar. Ah, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo apertado. Meu irmão, vai dar fruto. Frutifica mais ainda. Corre então para você dar fruto. Em nome de Jesus. Porque nos importa agradar o Senhor. A gente precisa cuidar dos irmãos, sim. Mas nos importa ainda mais agradar o nosso Senhor. Do que preocupar com os julgamentos alheios. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. E a gente tem uma palavra de oração. Segundo esse tempo de reflexão.